Povo de Deus, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Irene da Cunha e aqui nós aprendemos coisas da vida à luz da palavra. E hoje nós iremos falar sobre a síndrome do pânico. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe esse vídeo e seja abençoado e abençoe mais pessoas através dessa palavra. Para o nosso tema, nós vamos ler no livro de João, no capítulo 11, versículos 33 e 35, que nos diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Essa passagem fala sobre quando o amigo de Jesus, chamado Lázaro, morreu. E para falar sobre esse assunto, eu escolhi esses dois versículos, você vai entender bastante porque no decorrer do nosso comentário. A síndrome do pânico hoje é das doenças psicoansiosas a que mais produz sofrimento na área da psiquiatria. E essa síndrome do pânico, ela atinge qualquer pessoa, de todos os níveis sociais. Então, qualquer pessoa pode passar por isso. E o perfil psicológico de alguém que pode ter a síndrome do pânico é caracterizado pela hipersensibilidade emocional. Aquela pessoa super sensível, tudo que acontece ela sente demais, muito chorosa, preocupações excessivas com o próprio corpo. Tem pessoas que, nossa, eu não posso isso, eu não posso comer o pão, eu tô medo, eu vou ficar gorda, eu isso, eu aquilo. Supervalorização de doença. A pessoa, a unha encrava, ela fala como se aquilo fosse o fim da vida. Dá uma diarreia, ela faz um alarme, chama o bombeiro, chama a polícia, chama a ambulância, chama todo mundo, que ela precisa ir pro médico correndo, que se ela não for, ela vai morrer de dor de barriga. E assim outras coisas. Excesso de introspecção. É aquela pessoa que passa o tempo refletindo sobre o que aconteceu com ela, sobre o seu íntimo, sobre os seus pensamentos, sobre o que a cabeça está pensando, ela fica pensando sobre o pensamento. É alguém propenso a ter síndrome do pânico. Dificuldades em lidar com dores e frustrações. Tem aquela pessoa que, se ela perde um parente, isso, gente, é muito doloroso. Ou acabou um namoro, acabou um casamento, é aquela pessoa que parece que acabou o mundo para ela. Ela não consegue lidar com frustração, então ela entra em pânico, ela entra em desespero, como se aquela situação, aquele emprego que ela perdeu, aquele namoro que acabou, aquela coisa, aquela faculdade que ela não conseguiu, aquele sonho que ela não se realizou, aquilo traz para ela uma grande frustração e isso é algo que propicia alguém a ter a síndrome do pânico. Hiperprodução de pensamentos antecipatórios. Já viu aquela pessoa que ela sofre antecipadamente por tudo? A gente está em 2021 e a pessoa já está preocupada com o que vai fazer lá em 2030. Não estou dizendo que você não precisa ser organizado e ter aquilo que você vai fazer em ordem. Mas existem pessoas que se preocupam ao extremo. Isso não é bom. Pode te levar aí a ter uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico também é ligada como uma doença do grupo das ansiedades. Já falei sobre ansiedade aqui em outro vídeo. Se você ainda não viu, depois procura aqui que você vai ver. Espero que você goste e gostaria de contar com seu comentário lá. Sendo assim, a gente pode caracterizar a síndrome do pânico como o teatro da morte. Que palavra dura. Por quê? Se caracteriza pelo medo súbito e dramático provocado pela sensação de que vai morrer ou desmaiar. Geralmente, pessoas que têm síndrome do pânico não gostam de estar em locais com muita gente. Elas ficam apavoradas, ela quer ir embora para casa, ela quer sair dali, porque a sensação de que vai morrer é grande. Esse medo gera intensa reação ansiosa, acompanhada de sintomas psicossomáticos. E aí, com muita frequência, essa pessoa tem a sensação de que está infartando. E aí ela começa a procurar desesperadamente por cardiologistas. E vai em um, vai em outro, porque ela precisa ter certeza que não está tendo um problema de coração, um problema cardíaco. E ela vai em médico todo tempo, doida para saber, será se eu vou morrer? O que está acontecendo comigo?
meu coração está acelerado e aquelas coisas todas. E daí surge aquele turbilhão de pensamentos ligados ao fim da existência, a solidão fatal, perda de pessoas íntimas. Essas pessoas geralmente elas ficam com medo de perder seus parentes, de perder seus filhos, de perder amigos, de perder esposo, esposa. É uma situação bem complicada. E aí quando acontece tudo isso, a nossa mente, o nosso córtex cerebral, ele gera em nós uma sensação de diversos sintomas que prepara a gente para uma situação de fuga. Ele fica, preciso sair daqui, começa aquela busca por um refúgio fora daquele ambiente que ela está. E é nesse momento que entra em cena uma substância chamada serotonina, que é uma substância química natural que age no nosso organismo e nos dá uma sensação de alegria e prazer, ou às vezes de muito medo, de extremo medo, uma coisa inexplicável. Então a serotonina, essa substância química que o nosso corpo produz, ela é responsável por tudo isso: humor, sono, apetite, ritmos cardíacos, ansiedade, temperatura corporal e as nossas emoções. Então se cuida. E a gente pensa, mas como pode o ser humano estar sujeito a isso? Cristo também passou por todas essas situações que nós passamos. Cristo sofreu angústia, Cristo teve medo, Jesus chorou porque ele estava sentido pela morte do seu amigo Lázaro. No livro de Mateus, no capítulo 26, o versículo 38, retrata uma situação que Jesus viveu de angústia, que diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele estava falando com seus discípulos antes da sua morte, um momento que ele estava angustiado porque ele sabia que iria morrer por mim e por você. E ele disse aos discípulos: eu estou triste porque eu sei que eu vou passar por uma situação difícil. Fica comigo. Não me deixa sozinho, eu estou com medo. Não o medo de morrer, mas o medo porque ele, como ser humano, sentia também. E a morte na cruz foi por mim e por você. Então ele não estava com medo de morrer, ele tinha certeza que alcançaria a sua vida hoje. No livro de Lucas, a Bíblia diz que Jesus ficou tão angustiado, tão aflito, que o suor dele se transformou em sangue. Eu vou ler para nós. No livro de Lucas, no capítulo 22 e o versículo 44, diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Então Jesus também passou por angústias. E no momento de mais angústia, quando os discípulos soube que ele passaria por tudo isso, eles ficaram tão aflitos também, tão angustiados, que eles dormiram. Você já viu alguém quando passa por um susto, por alguma frustração, ou que perde um parente, ela de repente entra em um estado de sono e dorme como se tivesse tomado um calmante? Fica ali apagada? Então, essa é uma das reações do nosso córtex cerebral. E segundo a medicina, suar sangue é um fenômeno chamado de hematidrose, que ocorre quando somos expostos a uma profunda emoção ou a um grande medo. Então, Jesus teve medo, ele teve emoções, mas ele venceu por mim e por você. Se cuide. Se você estiver com problema, procure ajuda. Existem problemas que não se trata com remédio. Se trata quando a gente se dá conta que a gente precisa voltar para dentro de nós e buscar onde foi que começou aquela situação. Jesus disse: vigiai, para que não entreis em tentação. Às vezes, a gente ouve coisas, palavras, ou situações, ou acontece algum acontecimento e a gente guarda aquilo no nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é terra fértil e quando cai uma semente, ela frutifica, ela cresce. E se for coisa boa, seremos felizes. Se for coisa ruim, teremos frustrações. E aí a gente precisa voltar para dentro de nós e buscar aonde foi que começou aquela tristeza, aquela angústia e pedir a Deus para nos livrar. Existem frustrações que não tratamos com remédio e nem conseguimos nos livrar dela sozinhos, Eu já passei por um momento de frustração muito grande e na época eu perdi 7 quilos em uma semana. E o que eu percebi é que eu não dava conta de me recompor sozinha. E eu tive que pedir ajuda para Deus, para Ele me livrar daquele sentimento.
porque a dor na alma não se trata com remédio. Só temos um que pode curar as nossas dores da alma, que é Jesus Cristo, e Ele está disposto a tratar a sua vida, a cuidar de você. O remédio trata o físico, mas a alma só o nosso Deus pode tratar. Eu sou Irene da Cunha, Deus continue abençoando sua vida. Compartilhe esse vídeo, comenta se você gostou e que Deus continue cuidando de nós em todo o tempo.